Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar sequência à palestra 1 sobre a ABNT e o que você precisa saber. Revisando um pouquinho, a gente discutiu sobre normas, padrões, como que isso afeta a vida de um universitário. Introduzimos também alguns aspectos dos trabalhos técnicos, introdução, desenvolvimento, os itens pré-textuais, como capa, folha de rosto, sumário. Finalizamos na conclusão, tá certo? Agora a gente vai iniciar a parte de elementos pré-textuais e depois disso fazer um balanço geral da formatação do trabalho e de algumas normas, ok? Então, dando sequência em elementos pós-textuais, a gente tem as referências. O que são essas referências? Apresentei uma listagem completa de todos os arquivos, documentos que foram consultados, que ajudaram, auxiliaram no processo de desenvolvimento e criação do texto, tá certo? O que é o documento? Vai ser qualquer auxílio aí, qualquer suporte através de algum meio que vai te dar a informação necessária. Exemplos de documentos: livros, periódicos, jornais, normas técnicas, gravação aí de áudio, de vídeo, tá certo? E demais aí exemplos. Para cada documento, a gente vai ter uma regra, uma norma de apresentação que a gente vai ver mais para frente. E as referências em termos de formatação vão ser sempre apresentadas com espaços simples entre linhas e dois espaços simples ou um espaço duplo que é equivalente entre elas. Ou seja, na mesma referência, se ela não couber em uma linha, a gente vai ter um espaço simples para a próxima linha. Agora, entre uma referência e outra, vai ser o espaço duplo. Após a referência, a gente vai ter o apêndice. O apêndice vai ser o quê? O material opcional, ou seja, se você retirar ele do trabalho, seu trabalho não vai ter um prejuízo, não vai ter uma perda aí útil desse material. Mas, se você tiver ele lá, ele vai auxiliar a sua argumentação, tá certo? Vai complementar. Detalhe, apêndice é sempre um texto, um documento que você desenvolveu no seu trabalho, ou seja, é do próprio autor do trabalho, tá certo? E eles vão ser sempre identificados como no exemplo. A gente tem lá apêndice A, sempre por letras maiúsculas, identificada aí com letras consecutivas. Então, o segundo apêndice seria o quê? Apêndice B, separado do título pelo travessão, tá certo? Se a gente for para o anexo, o que difere o anexo do apêndice é que é um material opcional não elaborado pelo autor do trabalho. Ou seja, no seu trabalho, o anexo não vai ser elaborado por você, tá? Em termos de formatação, representa a mesma coisa do apêndice. Ele vem indicado por letras maiúsculas, consecutivas, então o segundo anexo vai ser anexo B, separado de travessão do respectivo título. Na digitação, nós vamos ter, então, trabalhando já no formato geral do seu trabalho, folha branca, tamanho A4. A fonte fica a critério do autor, se vai ser Arial, Times New Roman. Quando eu falo critério do autor, é se a universidade, a empresa ou qualquer órgão que você está submetendo o seu trabalho, né, qualquer instituição, permitir. Porque tem instituição que já define, vai usar Arial, vai usar Times, tá ok? O tamanho da fonte é 12 para todo texto, exceto, nós já vimos que a folha de rosto é tamanho 10, naquela nota que vem logo abaixo do título. Além disso, a gente vai ver que para citações longas e notas de rodapé também são tamanhos menores, tamanho 10. Espaçamento entre linhas. Geral, espaçamento 1,5, exceto se houver resumo, citações longas, notas de rodapé e referências, que a gente já viu, que é espaçamento simples ou duplo de uma referência para outra, e legendas de gráficos, tabelas, tá certo? Ilustrações no geral. Sempre espaço simples nessas que não são 1,5. Detalhe, se você está utilizando software como Word, tem que ficar atento, porque se você não formatar, o padrão não é 1,5. Então, você já começa o seu texto já com um padrão tradicional, que é 1, ok? Então, cuidado com isso. Questão de número de página. Todas as folhas, a partir da folha de rosto, são numeradas. Só que a numeração ela só é impressa a partir da primeira folha textual. Ou seja, a gente não numera os elementos pré-textuais. Folha de rosto, sumário. Tá certo?
O número sempre fica no canto superior direito da folha e são algarismos arábicos, ou seja, 1, 2, 3. Os apêndices e anexos também são paginados e contêm a sequência 1, 2, 3 dos números de página e se eles são numerados, eles vão constar no sumário. Títulos e subtítulos. Se for títulos de elemento pré-textual e pós-textual, eles vão ser centralizados. Se não, eles vão ser alinhados à esquerda, tá certo? Os títulos pré-textuais e pós-textuais, além de centralizados, eles vão ser escritos aí com letra maiúscula, tudo em maiúsculo, e ainda em negrito, com fonte 12 e não numerados. Já nos títulos de elementos textuais, a gente vai ter numeração aí em algarismo arábico e a gente não vai utilizar ponto, hífen, travessão, qualquer sinal após o indicativo da seção. Tá certo? A gente só vai separar com espaço. O que é isso? Um exemplo aqui, ó. A gente tem um título do capítulo 2, motivação nas empresas. A gente não utiliza ponto, a gente não utiliza traço, a gente não utiliza parênteses, a gente não utiliza nenhum sinal aqui. A gente só vai utilizar ponto entre a indicação do capítulo, da seção e subseções, tá certo? Então, entre o número geral 2.1 e o título, tipo de motivação, a gente não tem sinal. As alíneas são subdivisão de diversos assuntos em uma seção que não possui título. É costume, hábito, em geral, a gente vê o quê? Marcadores. Mas pela norma da ABNT, a gente utiliza letras indicativas em relação à margem esquerda. Como está no exemplo aí, ó, a gente vai ter A, B, C, D de forma sequencial, tá certo? O trecho final do texto vai ser sempre anterior às alíneas e termina em 2 pontos. Ou seja, eu quero introduzir as alíneas, então no meu texto são exemplos clássicos de revolução, 2 pontos, letra A, aí a gente indica, tá certo? A linha vai, antes da linha a gente vai ter a presença desses 2 pontos. Outra coisa que eu já citei, a ordem alfabética, sempre começar com letra minúscula, as ou tudo em letra minúscula, termina em ponto e vírgula, só vai terminar em ponto a última linha, tá certo? Outra coisa, segunda e as seguintes linhas do texto vão começar sobre a primeira letra do texto da própria linha. O alinhamento é esse. Aqui não está alinhado. Seria o certo. Termina exatamente começar debaixo do O. Esse é o alinhamento das alíneas, ok? Siglas e abreviaturas. Esse é um padrão mais clássico que as pessoas já têm um hábito melhor sobre isso. Se aparece pela primeira vez no texto, a gente tem que fazer a transição completa por extensa, abrir o parênteses e colocar assim, fecha parênteses. Aí, a partir daí, quando utilizar durante o texto, no decorrer do texto, a gente pode usar abreviação, tá ok? Por que você tem que pôr primeiro por extenso? Uma pessoa leiga está lendo seu texto, não sabe o que é a BNT, vai ficar aparecendo a BNT e ela não vai continuar sem saber. Então, se você transcrever com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir daí ela já faz a ligação de ABNT com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Citações. Elas são feitas, né, quando a gente transcreve um texto ou parte dele de forma idêntica, ou seja, a gente copia. Então, tem que citar porque senão é plágio, ok? E vão variar aí conforme o número de autores, o tipo de documento e dentre outros aspectos. Se for uma citação curta, ou seja, de até 3 linhas, a gente vai inserir no próprio parágrafo e entre aspas. Então, conforme Andrade e Vasconcelos, os autores, né, o ano e a página, inserimos a citação aí em aspas. Se forem longas, ou seja, mais de 3 linhas, elas vão exigir um novo parágrafo, ou seja, vão ganhar destaque. Só que vai ter um recuo de 4 centímetros da margem, terminando na margem direita. Nós vamos ver isso na próxima página, tá certo? Próximo slide. O espaço entre a citação longa e os parágrafos anterior e posterior são duplos. E elas são escritas numa fonte menor, que é a fonte tamanho 10, sem aspas e com espaço simples. Então, a gente tem lá o autor seguiu nessa posição, parará, 2 pontos. Aí vai usar a citação. Espaço duplo, tamanho 10, o alinhamento já passado, depois espaço duplo de novo e volta o texto. Se as citações forem de obras com coordenador, a gente vai utilizar organização. A gente vai introduzir nas referências essa relação, tá certo? Então, a pessoa vai entender que aqui, ó, para Barbosa, a gente citou Barbosa, que é a Ana Mira Barbosa, só que ela fez a citação no decorrer
do seu documento relatado na referência, mas quem escreveu o capítulo que foi organizado por outro autor, foi o José. Ou seja, ela fez uma transcrição de um capítulo no livro do José, tá certo? Por isso a gente utiliza esse órgão aqui. Por quê? A gente põe aqui, ó, indicação aqui, que é o José, o organizador da referência. Se for citações de citação, ou seja, você pegou citação de texto que você não tem acesso a esse texto, mas que você ficou sabendo por causa de algum trabalho que citou. Aí você quer citar também. Então, a gente vai identificar essa expressão APUD no seu texto. Então, tá lá, o autor compartilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entre aspas, a citação. Só que entre o ano, aqui, ó, a gente vai colocar APUD e a relação aqui, que é uma citação de uma citação. Ok? Se a gente for citar documentos consultados na internet, a gente tem que ter cuidado. Ele consta lá no seu documento consultado, autor, ano e página. Então, beleza, a regra vai ser mesmo adotada aí para livro. Você vai lá, para Medeiros, então, citação que ele fez, pá, o que ele falou. Lá na referência vai vir Medeiros, pesquisa lá com o princípio, o título, a revista, o ano, tal, tal. Aí você introduz, disponível e acesso. Se for citação de documento consultado na internet, que falta informação desse documento consultado, a gente vai colocar direto o texto, só que a gente vai inserir uma nota no rodapé. Então, a gente coloca umzinho lá para ensinar, lá no rodapé a gente vai vir Eduardo Carlos Faria, que foi quem falou, lá do texto, Fernando Pessoa, disponível em... Pronto, acesso, disponível e acesso, que são coisas que a gente vai ver de referências de internet. Se for citações livres ou paráfrases, ou seja, que não é cópia idêntica, não há transcrição no texto, você não copiou exatamente igual que você viu, não precisa de aspas, nem de mencionar a página. Você só vai colocar no final o nome do autor com a data, tá certo? Se forem vários autores, a gente vai separar ponto e vírgula em ordem alfabética. Então, primeiro autor, o ano, ponto e vírgula. Segundo autor, DRX, ordem alfabética, tá certo? Aspectos gerais aí, a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, para Medeiros, 2004, página 23. A gente continua aí o nome com primeira letra maiúscula, com o ano e a página. Se a gente não inseriu o autor no texto, só a citação, depois a gente tem que pôr o nome do autor em maiúsculo, tá certo? Então, Andrade Vasconcelos, relacionando a mesma citação aqui, ó, conforme Andrade, as pesquisas são a mola propulsora de uma sociedade. A gente inseriu o nome dele no texto, então veio o nome só com a inicial em maiúsculo. Na terceira aqui, as pesquisas são a mola propulsora de uma sociedade, André Vasconcelos, a gente não inseriu o nome do autor no texto. Então, a gente teve que colocar entre parênteses o nome e tudo maiúsculo. Se a gente vê o símbolo colchetes e 3 pontinhos, a gente vai entender que a pessoa omitiu uma parte do texto. Ela queria copiar o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo de tal capítulo, mas não queria o segundo. Então, ela copia o primeiro, põe colchetes, 3 pontinhos e vai para o terceiro. Omitiu uma parte do texto, tá certo? Se você quer enfatizar trechos aí da citação, você vai destacar e indicar no final com a palavra grifo nosso. Então, quer dizer, não estava grifado onde você buscou, você que grifou. Okay? Se for informação oral, a gente vai ter que colocar entre parênteses a expressão informação verbal. Quer dizer, seja uma entrevista. Então, a Xuxa falou em tal programa que A é B. Então, você vai pular A é A. Segundo a Xuxa, A é B. Entre parênteses, informação verbal. Ok? E vai mencionar os dados aí somente nas notas de rodapé. Outra coisa, se tiver citações aí de diversos documentos do mesmo autor e no mesmo ano, a gente vai acrescentar aí letra minúscula após a data para distinguir uma de outra. Então, um exemplo aqui, se for só mesmo ano, tá, pessoal? Mesmo autor e mesmo ano. Rezende tem 2 obras em 2000, então a primeira citação foi da obra A e a segunda da obra B, ok? Notas de rodapé. Um exemplo clássico aqui das notas de rodapé. Primeira coisa que a gente vai ter nas notas de rodapé. A gente vai ter aí um alinhamento à esquerda. Como é que a gente vai dividir as notas de rodapé do texto? A gente vai colocar aí um espaçamento de travessões, tá certo? E esse espaçamento vai indicar o que pra gente? Localizar aí na margem inferior da mesma página que foi citada
O traço, ele vai ter que ser de 3 centímetros do texto, que vai separar o texto da nota do rodapé. O espaço, simples, e a fonte menor que a gente já viu, tamanho 10. A numeração é o quê? Ela é algarismo arábico sequencial. Se for 3 rodapés na mesma página, 1, 2, 3, tá certo? Destaque-se o expoente, ou seja, o alinhamento aqui é abaixo do expoente, mas destacando ele. Termos de tabela. Formatação, a gente tem a fonte tamanho 10 e entre linhas simples, tá certo? Sempre alinhadas as margens laterais do texto e, se pequenos, vão ser centralizados na folha. Elas não são fechadas na lateral. A gente vai ver aqui, ó. Não há fechamento na lateral dela. O título é tamanho 12 e a fonte tamanho 10. Por isso que aqui a fonte, os 10 aqui, pode dar ambiguidade por ser fonte de formatação e não fonte da fonte. A tabela em si vai ser tamanho 10 também, só o título que é fonte 12. Se ela ocupar mais de uma página, a gente não vai delimitar traçado, só vai escrever a palavra continua e na página seguinte a gente vai colocar a continuação, ok? Em termos de ilustração, representa aí o mesmo caso de tabelas. O que seriam ilustrações? Seriam gráficos, figuras, fotografias, coisas desse tipo, tá certo? Mesmo exemplo, a gente tem um gráfico, tamanho, título, numerado aí gráfico 1, traço, hífen e o título, tamanho 12, fonte, tamanho 10. Se a gente for para quadro, que também é um tipo de ilustração, mesma coisa, tamanho 12, título separado por hífen, numeração contínua, se tiver outro quadro, vai ser quadro 2, por aí vai, com fonte, tamanho 10. Figura, a mesma coisa, figura separado pelo hífen, 1 e a fonte embaixo. Termos de referências. Se for a 3 autores, a gente vai ter aí último sobrenome, com todas as letras maiúsculas, seguidos de vírgula e do nome. Se for mais de um nome, com até 3 autores, separados aí por ponto e vírgula. Se for mais de 3 autores, a gente vai escrever apenas o primeiro nome, ponto e vírgula, et al, que significa que tem o quê? Que tem outros autores, tá certo? Pronomes aí com agnômio, ou seja, júnior, filho, neto, a gente vai acoplar o agnômio no sobrenome. Ou seja, a gente não vai se falar, mas o filho é o último nome, então eu só vou pôr filho. Não, você tem que pegar o penúltimo. No caso, por exemplo, Marcos Souza Filho, vai ser Souza Filho, em maiúsculo, vírgula, Marcos, e assim continua, tá ok? Se for mais de uma obra por autor, seja aí no caso 3 obras de um autor, 2 obras de um autor, igual exemplo, a gente tem aqui o Neves, que é o mesmo autor. A gente vai fazer aí um traço, tá? Esse traço aqui é um travessão de extensão equivalente a 6 espaços, que vai representar o nome do autor, para não ter que ficar repetindo. Então, Neves aqui já significa que ele também foi responsável pela obra Introdução à Didática Geral, tá certo? Se for com organizador ou coordenador, a gente vai ter que escrever, identificar a abreviação aí, org. Ou cohort. Que representa aí que tem uma obra de coordenador ou organizador, tá certo? Então, aqui Fazenda, Vani Fazenda, org. Então, tem aí um organizador, ok? Se for de autoria de entidade, então a gente vai pôr o nome da entidade, são órgãos governamentais, empresas, congressos, seminários e por aí vai. No início, Associação Brasileira de Turismo, tudo em letra maiúscula e por extenso, não pode ser abreviação, tá ok? E segue normal com o título. Tratando do título na referência, a gente vai ter lá, após o nome do autor, e vai ser sempre grifado ou sublinhado, ou seja, em negrito ou sublinhado, ok? Depois do título, use 2 pontos para separar o título do subtítulo. O subtítulo não precisa ser grifado ou sublinhado. Em termos de edição, a gente vai usar sempre o número da edição .ed. Se for primeira edição, a gente não precisa especificar, ou seja, se não aparecer na referência à edição, significa que é a primeira, tá ok? Termos de local. Local vai ser sempre precedido aí da edição e após o local a gente vai usar 2 pontos para vir a editora e o ano, tá ok? Se não tiver local, não tiver lá na ficha catalográfica do livro ou do seu documento de pesquisa, a gente vai ter que colocar, ao invés de São Paulo aqui, S.L. que significa sem local,
tá certo? Em termos de editora, a gente vai escrever editora após 2 pontos do local, sem a razão social. Então, a gente não pode pôr palavra editorial, não pode pôr LTDA, não pode pôr companhia e nem nada disso. É só um nome sem razão social, tá certo? Seguida de vírgula. Por que seguida de vírgula? Porque após a editora vem o ano. O ano vai ser sempre em algarismo árabe, sem ponto no milhar. Não pode pôr ponto no caso aqui, para ser 2000.005. Tá certo? Por fim, as páginas. Acrescentei página de 26 a 76, por exemplo. Então, é P.26 de 76. Páginas só quando houver necessidade. É uma coisa mais facultativa. As referências vão ser sempre aí alfabéticas, sem numeração, tá certo? Espaçamento entre linhas simples, que a gente já viu, e separados entre si por esse espaçamento, 2 espaçamentos simples, né? A referência, se for indicação de capítulo de livro ou de um artigo, a gente tem aí um modelo que é da Ana Mira Barbosa. Por quê? O que vai ter aí na indicação de capítulo ou artigo do livro? A gente vai indicar o autor do capítulo, seguido aí do título, que é lexicologia e aspectos estruturais e semânticos, e logo após a anotação IN, tá? Que não pode ser grifada, seguida de 2 pontos, para registrar aí os outros elementos da obra, no caso aqui o José Paz, tá certo? Se for indicação de artigos e jornais, aí eu já coloquei o exemplo aqui direto, autoria do artigo, título do artigo, do jornal, locação de publicação, data, número, tem que conter todas essas informações, ciências. Indicação de artigos e jornais, quando a gente fala periódicos, a gente indica mais artigos publicados em revistas. Essa é mais a separação de indicação de artigos e jornais, tá? Então, se o artigo não for assinado, ou seja, a gente não sabe quem que é o autor, a gente já inicia pelo título, colocando em caixa alta a primeira palavra. Então, biblioteca tem caixa alta. Se for indicação de periódico e artigos publicados em revistas, a gente já tem um modelo também, já vai direto a autoria do artigo com título do periódico, local de publicação, ok? Se for indicação aí de TCC, monografia, tese de dissertação, coloquei também um exemplo direto. É a autoria, com o título do trabalho, ano de apresentação, tipo de documento, o grau, com a vinculação acadêmica, local, data. Então, a gente tem aqui o autor com o título, o ano de apresentação, o tipo de documento, que é uma dissertação, né? Com grau, entre parênteses, o traço e a vinculação, que é a universidade, a genótipo blumenau, com o local e a data, tá? Se for indicação de apostila, a gente insere a apostila após o ano, para indicar que foi uma apostila. Para fontes eletrônicas, se for documentos aí consultados online, a gente vai pôr autoria com título disponível em acesso aí. Por quê? Para você comprovar que naquela data que você acessou, aquele link tinha essa informação. Porque a internet é um mundo muito dinâmico. Então, hoje pode ter informação naquele link e amanhã pode ser outra informação. Mas aí vai estar no registro que naquele dia que você acessou, era a informação que você relatou no seu trabalho. Tá certo? Para documento jurídico, a gente já tem um modelo aqui de país, estado e município, com a lei e decreto, sempre mantendo esse mesmo padrão, tá? Sem exceção de nenhum item. E agora a gente já finaliza em termos aí de dicas. O que seriam essas dicas? É possível a gente decorar as normas, vai com a prática. Você vai pegando a prática, vai sabendo como que funciona a numeração, sabendo a formatação do trabalho em geral, como é que faz uma citação assim, mas é muito difícil decorar o todo. Então, sempre procure as normas. Se não tiver com dificuldade de entender uma norma, procura um tutorial, procura outras referências, mas nunca deixe de procurar. Esse é o melhor jeito que a gente tem aí de ter um apoio no desenvolvimento dessas normas, tá certo? E tenha sempre domínio da ferramenta ou software que você está utilizando na escrita do texto, que isso ajuda bastante. Porque a formatação não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Então tem que estar atento a isso. Treine o domínio dessa ferramenta. Eu uso software X, eu uso o software Z. Não importa, tenha o domínio dela, tá certo? E sempre consulte outras normas. Não fique preso à norma que você está fazendo. Pintou dúvida? Procura, tá certo? Aqui uma tirinha só para despertar a curiosidade de vocês, porque as normas da BNT é um tema muito grande, muito vasto, que eu tentei condensar o básico para vocês já terem um trajeto nos próximos trabalhos e saberem aonde buscar. Por que normalizar, né? Mas só uma tirinha aí da turma de português
que tem um rapazinho falando, pensando em comida, né? E a menininha chega, acorda, Bombo, você está no Brasil, pense na comida em português. Aí ele responde, eu coloquei comida em itálico, isso me permite sonhar com a verdadeira cozinha italiana. Ou seja, quando a palavra em uma língua estrangeira tem que colocar itálico, fica a dica aí de novas palestras ou então do novo curso, de despertar a curiosidade de vocês para buscarem mais informações da norma, que a gente não viu a norma toda, e sempre aí mantendo um padrão de nível científico para valorizar as nossas universidades, tá certo? Esse é o intuito, é de estimular uma pesquisa feita de forma organizada e padronizada. Então, fazendo as referências do meu trabalho, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não citei as normas de propósito, nós vamos conversar isso agora, e o trabalho da Daniela, que é indicações para apresentação de trabalhos acadêmicos, né, que foi feita em uma apostila lá no Blumenau, 2012, que é ela atualizada. Por que que eu não pus essa referência? Por que que eu não pus fonte nas imagens, não pus título? Por que que eu não fiz tudo na formatação do jeito ABNT? Justamente para estimular vocês. Por que não começa aí? Por que não tenta formatar o meu trabalho? Tá certo? Minha apresentação. Onde que eu errei? Busca os erros. Tá na dúvida? Me mande um e-mail. Eu não anotei meu e-mail aí, mas fica a dica. Podem pedir para o pessoal da organização. É rinadutra@hotmail.com. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode estar debatendo, tá certo? Incentivo vocês demais a realizarem os trabalhos assim. Quando pegar a prática, vocês vão ver que não é massacrante, que não é aquela coisa cansativa, tá? Vira rotina. E boa sorte aí durante a graduação para desenvolvimento desses trabalhos. Agradeço a atenção de vocês nessas duas partes. Agradeço ao pessoal do TCC pela oportunidade, em especial ao Sérgio pelo convite pessoal. E desejo a vocês aí uma boa semana de TCC. No mais é isso, agradeço a atenção, obrigada e um forte abraço.